Pá! Como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal top. Eu sou o Albino. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar, nós vamos reagir, vamos comentar sobre os 10 países impossíveis de invadir. Eu quero crer que Angola também esteja nessa lista dos 10 países impossíveis de invadir. Mentira, eu acredito que não dá. Angola é o país mais fácil de invadir dos países que falam a língua portuguesa. Angola é Moçambique. Se eu tiver falar alguma coisa que vocês não concordam, é só vocês comentarem aqui. Então, eu acredito que o Brasil deve estar em primeiro. Não, em primeiro também não. Em primeiro não, mas o Brasil é um país impossível de invadir também. Então, se você é novo, se inscreva. Se você é antigo, você já sabe que primeiro tem que deixar o like, comentar qualquer coisa e só depois no final do vídeo que você pode comentar o comentário certo. Então, sem mais que 3, 2, 1 e play. Eita. Embora a invasão de países e territórios tenha sido muito presente ao longo da história humana, e praticamente todos os países do mundo já tenham sofrido uma invasão, nas últimas décadas isso mudou drasticamente e surgiram vários países que são verdadeiramente impossíveis de se invadir. Conheça 10 países que são praticamente impossíveis de se invadir nos dias atuais. Não, mas realmente, antigamente, era mais fácil invadir os países. Os países não estavam assim preparados taticamente naquela época. Alguns países também não tinham assim a amabilidade de fabricar perigos de guerra. Uma invasão como a que o Iraque e o Afeganistão sofreram por parte das forças armadas americanas. Isso porque eles contam com barreiras naturais difíceis de superar, como um território gigantesco de difícil acesso, ou uma grande população e uma grande capacidade militar, que tornarão a vida de qualquer invasor praticamente impossível. Ih, isso é assustador. Os caras estão assim, tipo, parece que o pescoço dele está torto. Nesse comparativo, não consideraremos as armas nucleares, mas somente as capacidades militares convencionais de cada um dos países citados. 10. Canadá. Você provavelmente sabe que o Canadá é o segundo maior país do mundo, com quase 10 milhões de quilômetros nem sei nada quadrados, sobre o e que boa Canadá. parte de seu... Não sei mesmo não. Ah, sei que no Canadá é onde saem os rappers famosos. A maioria, tipo, acho que dos rappers mais famosos no mundo saíram do Canadá e estão nos Estados Unidos. É só o que eu sei. Agora, sobre o território deles, essas coisas, eu não sei. Ah, no Canadá não tem os cangurus. Estados Unidos. Além disso, É isso? em boa parte Não, do ano, canguru é o na clima não Austrália. seria nada propício Meu para uma Deus, invasão tô em larga mesmo escala. mal. Isso porque em algumas regiões, como as localizadas mais ao norte, a neve cobre o chão por até quase 6 meses durante o ano, com temperaturas que podem passar dos 40 graus negativos. Assim, um eventual invasor teria muitos problemas logísticos para ocupar o território canadense. E se já não bastasse isso, os invasores também teriam que enfrentar as bem equipadas e bem preparadas Forças Armadas do Canadá, que contam com alguns dos armamentos mais modernos do mundo e possuem treinamento num padrão OTAN, sendo assim um adversário bastante difícil de vencer. E se você olhar no mapa, verá que uma invasão talvez precise passar pelo território dos Estados Unidos, que é um grande aliado do Canadá e age como um guarda-costas involuntário no sentido geográfico, e voluntário, se considerarmos que Imagina, você querer invadir o Canadá, se encontra com os Estados Unidos. Os caras têm arma nuclear, mano. Então, o ambos os Canadá países devia são estar em membros da primeiro OTAN. nos países E quem seria a impossíveis de melhor invadir. guarda-costas do que a maior potência militar do planeta? Como podemos ver, invadir o Canadá não é uma tarefa que se pode chamar de possível, pelo menos se o invasor quiser ter sucesso em conquistar o país. 9. Austrália. A terra dos cangurus. Ah, Austrália. Tá aqui a Austrália. Austrália. Eu tenho amigos a viver na Austrália e por isso sei algumas coisas da Austrália, somente na parte da educação. Dizem assim que na Austrália tem mais canguru do que habitantes. É tipo assim, se os cangurus decidissem, vamos invadir a cidade, invadirão a cidade numa boa. É a maior ilha do planeta, não de modo sobreviveria a que ninguém. somente por a este não ser que motivo a tivessem invasão ao seu armas. território já é algo extremamente difícil. E além disso, o invasor terá que passar pela bem armada e bem equipada marinha australiana, que com seus modernos navios e submarinos não fará a vida dos atacantes fácil. E se mesmo assim os invasores conseguirem chegar às terras australianas, enfrentarão grandes dificuldades para percorrer seus mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, principalmente porque a maior parte do seu território é composto por terras semiáridas ou desertas. Caraca! E este enorme território também seria propício para que uma resistência fosse formada contra os invasores.
E além de todos esses fatores naturais, a Austrália também conta com forças armadas altamente capazes Epa. e que operam equipamentos que estão entre os mais modernos do mundo, o que tornaria uma invasão ainda mais difícil. Por esses e por vários outros motivos, vemos que invadir a Austrália é algo praticamente impossível. 8. Coreia do Norte. Epa, bota impossível nisso. Ah, quem seria maluco de invadir a Coreia do Norte? Talvez o Trump. Não, mas é maluquice tentar invadir a Coreia do Norte mesmo assim. Tipo, tirando a brincadeira. A Coreia uma do Norte é um dos maluquice países e mais fechados do também, mundo e acima também de um dos tudo. mais militarizados, já que quase metade de sua população está de alguma forma ligada ao serviço militar. Xiii, parecem bonecos, tipo, a forma que eles são, tipo, cheio. Além dos mais de 1.300.000 militares Robocop. ativos, a Coreia do Norte conta também com 600.000 reservistas e com pelo menos 6 milhões de membros em suas forças paramilitares. Assim, em uma eventual invasão, as tropas invasoras estariam lutando contra pelo menos 8 milhões de soldados, o que demandaria uma concentração de tropas como as vistas somente na Segunda Guerra Mundial. E como se isso fosse pouco, a Coreia do Norte se prepara para uma guerra de tal forma que seus possíveis inimigos sempre tentarão evitá-la. E é por este motivo que mesmo quando as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estiverem em seus pontos mais altos, e mesmo quando a Coreia do Norte ainda não possuía armas nucleares, os ataques militares ao regime foram desconsiderados. Como parte deste plano dissuasório, a Coreia do Norte posicionou em pontos fortificados milhares de peças de artilharia capazes de atingir Seul na Coreia. Tipo assim, imagina. Mas, olha, a Coreia do Norte são muito espertos, são muito espertos. Tipo, eles falando como é que tá formado a artilharia deles, como é que eles fazem, como é que é a força deles militar. Isso é uma forma também de intimidar o inimigo. Acho que a Angola também devia começar a fazer isso, devia começar a falar sobre as forças militares, porque é uma forma assim também de intimidar. Tipo, a Coreia do Norte intimida de tal maneira que os Estados Unidos têm medo. Você sabe que os Estados Unidos têm medo de ti? Isso supera qualquer coisa. Do Sul, além de ter construído uma complexa rede de túneis por onde pretende passar parte dos seus 100.000 soldados das tropas especiais para o Sul e ter infiltrado vários agentes sabotadores na Eita. Coreia do Sul. A isso, soma-se o enorme arsenal de mísseis, compostos por milhares deles, com variados alcances e grande poder de destruição. Estes mísseis podem atingir até mesmo o Japão e bases americanas nas proximidades. E se uma invasão pelo Sul é altamente improvável, Não, é brinquedo. pelo Norte é praticamente impossível, já que o Norte, o país de Kim Jong-un, faz fronteira com a China e a Rússia, dois países que são constantemente apontados como aliados dos norte-coreanos. Sendo assim, uma invasão à Coreia do Norte é praticamente impossível. Isso se o eventual agressor não desejar arcar com os enormes efeitos colaterais que esta ação desencadearia. Seria uma missão suicida. Brasil. O maior país da América Latina. O Brasil, achei que ia estar em primeiro. O Brasil, sinceramente, assim, não, sinceramente, eu achei que estaria em primeiro. Por ser primeiro, é o maior país da América Latina mesmo. O gigante sul-americano. Por eles fabricarem um monte de armamentos também. Dúvida alguma, seria um grande desafio para qualquer invasor. A começar pelo seu enorme território. Mas, tipo, algo que eu sei é o território. Imagina tentar invadir o Brasil, dá um trabalho. Imagina você tentar invadir pela Amazônia. É tão trabalhoso, tipo, a Amazônia é grande, tipo, a Amazônia é maior que Angola. Só para vocês Pois terem com seus noção. mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ocupar o país não seria nada fácil, já que demandaria milhões de soldados e uma logística para percorrer milhares de quilômetros. Além disso, o enorme território seria perfeito para grupos de resistência que fizessem uso de guerras de guerrilhas para infligir danos contínuos às tropas invasoras. Mas antes disso, o invasor terá que chegar ao país de alguma forma, que poderia ser por mar, onde encontraria a resistência da A Marinha do Brasil não é brinquedo, não é brinquedo. Eu já trouxe vídeos aqui e já mostrei como é que é a Marinha do Brasil. Não é brinquedo não, bota difícil nisso. Bota Marinha difícil brasileira, nisso, que é poderia mesmo lhes causar difícil. pesados danos com seus submarinos e também duros combates para desembarcar na costa. Por outro lado, o invasor também poderia usar o território de algum dos países vizinhos como trampolim, o que também diminuiria bastante as possibilidades de êxito, já que as tropas invasoras deveriam percorrer milhares de quilômetros das fronteiras até o litoral. E além disso, as tropas brasileiras especializadas nos diversos biomas do país, como a selva amazônica,
poderiam causar pesadas baixas nas tropas invasoras que se aventurassem a se deslocar através das florestas. Por fim, no caso de uma hipotética invasão, as reservas das Forças Armadas também seriam ativadas, aumentando o contingente total para mais de 1 milhão de homens que fariam a vida dos invasores ainda mais difícil. E esses são alguns dos motivos pelos quais invadir o Brasil é praticamente impossível. Epa. 6. Irã. Tá impossível. Embora o país dos ayatolás apresente alguns armamentos Não sei ao nada público sobre que são Irã. apenas maquetes e que não passam de propaganda interna, esse ainda possui uma grande capacidade militar que é mostrada dia após dia em cenários reais no Oriente Médio. Durante as últimas décadas, Sim, é sobre isso que eu estava falando antes. Tipo, quanto mais você mostrar o teu poder militar, mais os outros países também vão ter medo. Tipo, vão começar a pensar 2 vezes antes de invadir. Mas também, por outro lado, os países que não dão informação também acabam por ser assim uns países assim um pouco mais temidos também, porque não se tem nada, nenhuma informação sobre eles e fica tipo, epá, tipo, pronto, um exemplo, quando você não sabe muito sobre uma pessoa, você acaba por sentir mais medo do que aquela pessoa que você tem muita informação. Então, acho que vocês pegaram a Mind. Esse canal aqui também é informação. o Irã tem se preparado para repelir uma invasão ao seu território, equipando as suas forças armadas com alguns dos equipamentos mais capazes da região. Com mais de 500 mil soldados em suas forças armadas, com pelo menos 350 mil na reserva e mais de 1 milhão de paramilitares altamente motivados por sua doutrina religiosa, o Irã conta com um dos maiores contingentes de soldados do mundo. Além disso, tipo assim, esses são os caras que estão dispostos a morrer, não tem medo de morrer. E a religião deles é muito sobre isso, não ter medo de morrer. Porque eles têm a consciência de que quando morrem pela causa, eles vão viver no outro mundo. O Irã também opera vários drones de combate que se mostraram altamente eficazes em várias ocasiões onde participaram de conflitos reais. Mas a verdadeira dissuasão fica a cargo de seus milhares de mísseis de variados alcances que opera. O Irã constrói e opera desde mísseis de curto e médio alcance com capacidade de atingir alvos a centenas de quilômetros até mísseis balísticos com milhares de quilômetros de alcance. Também constrói e opera mísseis antinavio e mísseis de cruzeiro que mostraram sua efetividade no ataque a uma refinaria da Arábia Saudita em 2019, onde sequer foram detectados pelos sauditas. Assim, qualquer invasor potencial do Irã teria que tentar neutralizar essas e outras capacidades deste país, de modo que a invasão é praticamente impossível sem grandes danos colaterais. Reino Unido. Segundo muitos historiadores, o que salvou o Reino Unido de uma invasão alemã, além de sua vitória na Batalha da Inglaterra, foi o fato de ser um país insular protegido por uma poderosa marinha de guerra, contra a qual os alemães não teriam chances reais de... Olha, realmente a marinha do Reino Unido não é brincadeira. É tipo assim, quer assistir assim, tipo, desenho animado, filmes assim de poderzinho, assim, sabe? Que tipo, é como se fosse uma barreira a proteger-se o país todo. Imagina isso. É difícil de penetrar. Para possibilitar um desembarque anfíbio. Embora na atualidade as forças armadas do Reino Unido contem com menos de 300 mil efetivos, entre ativos e reservistas, essas ainda estão entre as mais capazes do mundo. Bem treinadas e motivadas, as tropas britânicas também estão muito bem equipadas e prontas para fazer frente a qualquer invasor. Sua marinha, que embora seja bem menor do que já foi no passado, ainda impressiona, operando 2 porta-aviões e 11 submarinos que podem tornar a vida de um eventual invasor bastante difícil. E se isso for pouco, podemos destacar que o Reino Unido também é membro da OTAN, de modo que em caso de ataque, algumas das maiores potências militares do planeta viriam em sua ajuda. Como podemos ver, invadir o Reino Unido é uma tarefa praticamente impossível ainda nos dias atuais. 4. É para querer se matar. Você provavelmente sabe que até o ano... Qual é o seu PIB militar, as suas estratégias. Mas o que eu sei também sobre a Índia é que os melhores informáticos são da Índia. Sim, na Índia tem os melhores informáticos. Eles são os mais capacitados para lidar com informática, os indianos. De 1947, a Índia era uma colônia britânica e que esteve nessa condição por mais de um século. No entanto, a Índia moderna jamais aceitaria retornar a essa condição, de modo que qualquer invasão ao seu território estaria fadada ao fracasso. Em seus mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, a Índia abriga mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes,
o que por si só já constitui um grande desafio para qualquer potencial invasor. Além disso, boa parte do território indiano também é cercado por água, o que faria com que um potencial invasor talvez tivesse que enfrentar a poderosa marinha indiana, que é uma das mais bem armadas e capazes do mundo, operando pelo menos 17 submarinos e um porta-aviões. Já nas fronteiras mais ao norte, o potencial invasor precisaria enfrentar as montanhas mais altas do mundo para adentrar o território indiano, o que é praticamente impossível, pois alguns desses lugares são simplesmente intransitáveis. E se mesmo assim o invasor conseguir adentrar no território indiano, terá que enfrentar mais de 4 milhões de soldados regulares e paramilitares. Os indianos, a Índia já tem a maior população do mundo, ou uma da maior população do mundo. Agora, imagina só isso. Claro que eles também vão ter, tipo, os generais de reserva, tipo, um maior batalhão também, né? Militares armados com alguns dos equipamentos mais modernos e capazes do mundo. Isso sem contar com a resistência popular que provavelmente os invasores iriam ter que enfrentar, uma vez que estivessem já em território indiano. E é por este e por vários outros motivos que invadir a Índia é praticamente impossível. 3. China. Se no passado a China foi invadida, saqueada e dominada por vários países, na atualidade... Não, todos os países que já foram dominados, já foram invadidos, eles agora aprenderam e estão preparados para qualquer coisa. Tipo, não queremos mais brincadeira, agora nós somos livres, não queremos mais essa brincadeira de invasão, vamos se armar até os dentes mesmo. Os chineses trabalham duro para que isso não aconteça novamente. Aliás, a China constrói um poderio militar com o objetivo de desestimular qualquer enfrentamento futuro. Assim, para ocupar seus mais de 9 milhões de quilômetros quadrados e submeter seus mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, um potencial invasor deverá contar com um poder militar avassalador, pois esta, sem dúvida alguma, é uma tarefa gigantesca. Para chegar ao território chinês, caso o invasor não queira superar os enormes obstáculos naturais que existem em muitas de suas fronteiras terrestres, ou tentar invadir algum país aliado dos chineses, terá que fazer isso por via marítima. No entanto, as forças militares chinesas estão há décadas preparando-se para repelir qualquer invasão vinda do mar, com milhares de mísseis antinavio, 2 porta-aviões e quase 80 submarinos. Mas se ainda assim as forças invasoras conseguirem desembarcar em território chinês, teriam que enfrentar as maiores forças armadas do planeta, com mais de 2 milhões e 700 mil soldados regulares e pelo menos 600 mil paramilitares muito bem treinados e armados, com milhares de tanques, blindados e aviões. Além disso, enfrentariam resistência da população local por todo o vasto território do país, o que demandaria gigantescas forças de ocupação. E estes são alguns dos motivos pelos quais invadir a China é algo praticamente impossível nos dias atuais. 2. Rússia. Se você estudou algo de história, sabe muito bem que não é uma boa ideia tentar invadir o maior país do mundo. Os russos são loucos mesmo, muito loucos. Se são assim, os russos assim, normais, né, que não são militares, né, nada, já são loucos. Imagina os que são militares. Isso porque se não bastasse o seu gigantesco território que atua como uma barreira natural contra invasores, este país também é um colosso militar a que poucos países podem comparar-se. E mesmo se tirarmos da equação o maior arsenal nuclear do planeta, teríamos uma potência militar capaz de fazer frente a qualquer país do mundo. Ao adentrar no território russo, o invasor seria recebido por pelo menos 3 milhões de soldados regulares e mais de 500 mil paramilitares, muito bem armados com a maior frota de tanques do planeta, com mais de 13 mil deles, além de milhares de aeronaves e mísseis capazes de causar grandes danos em qualquer força invasora. E se não bastasse isso, a força invasora também não poderia contar com apoio aéreo, já que o território russo é o mais bem defendido do mundo contra invasões aéreas, contando com milhares de sistemas antiaéreos, sendo que muitos deles estão entre os mais eficazes do planeta, como o moderno sistema S-400. Seu enorme território também facilitaria muito a prática de guerra de guerrilhas, que também causaria graves danos aos invasores. E caso as forças invasoras também precisassem fazer uso dos mares em sua invasão, os mais de 600 ativos navais russos, armados até os dentes, fariam desta uma tarefa extremamente difícil, especialmente quando falamos de seus mais de 60 submarinos altamente letais. Como podemos ver, invadir o território russo e ser bem sucedido em ocupá-lo é uma tarefa praticamente impossível. Estados Unidos. Os Estados Unidos obviamente sempre... todos sabemos. Os Estados Unidos, o que mais me irrita nos Estados Unidos é que, tipo assim, eles sempre mostram assim nas televisões e em qualquer sítio que eles puderem
Então sempre demonstrar que eles são um país liberdade e essa coisa de ser uma potência. Tipo, eles estão sempre a jogar na cara das pessoas que são uma potência em tudo. Eles mostram que são uma potência em tudo, nos filmes, séries, em tudo mesmo. Eles fazem isso. Tentar invadir a maior potência militar do planeta não é uma boa ideia. Mas se ainda assim esta lhe parecer uma tarefa possível, demonstraremos alguns argumentos para demonstrar que isso é praticamente impossível. E a primeira razão para isso é geográfica. Isso porque o território dos Estados Unidos é cercado por mar por ambos os lados, e por países aliados nas outras extremidades. Assim, um eventual invasor não poderia fazer uso destes territórios vizinhos para sua invasão, pelo menos não antes de organizar uma invasão a eles. E caso as forças invasoras escolham o mar para ser a sua porta de entrada, terão que enfrentar a marinha mais poderosa do planeta, com seus 11 enormes porta-aviões de mais de 300 metros e que carregam até 90 aeronaves, além de uma frota de quase 70 submarinos modernos que caçariam os navios invasores. Além disso, nos céus estariam os caças mais avançados e poderosos do planeta, como o F-22 Raptor e o F-35, que tornariam a vida dos invasores muito difícil. E se mesmo assim as forças invasoras conseguissem desembarcar em terras dos Estados Unidos, enfrentariam mais de 2 milhões de soldados altamente treinados e equipados com as mais avançadas armas do planeta, que fariam frente a qualquer exército da atualidade. E se isso fosse pouco, seu enorme território de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados seria perfeito para que a população mais bem armada do planeta formasse intermináveis grupos de resistência que tornariam a vida do invasor um verdadeiro inferno. E é por esses e por vários outros motivos que invadir os Estados Unidos é algo praticamente impossível. Se você achou o vídeo interessante, nos incentive deixando seu like, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo no canal. Até o próximo. Deixa o like, deixa o like. Então pessoal, o vídeo foi esse. Então nós vimos países que são praticamente impossíveis de invadir. E se talvez você algum dia já pensou em invadir algum desses países, então tira isso da tua cabeça. Então é isso pessoal, tamo juntos. Não esqueça de deixar o like, comenta aqui o que você achou. Se você é novo, se inscreve.